Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui uma aula de exercício rapidão sobre o conteúdo que eu passei nas últimas aulas, ok? Vou falar de impulso, né? Uns exercícios de impulso e uns exercícios de momento, ok? Momento linear. Tranquilo? Vou iniciar aqui primeiro com um desafio, ok? Eu vou colocar isso a partir de hoje, vou colocar aqui no início um desafio só para vocês tentarem aí, certo? Ou um desafio ou uma charada, tranquilo? Assim, ó. Aqui. Então, ó, um número mais outro número dá 8, né? Você pegar aí a soma de dois números dá 8. A soma, né, de outros dois números dá 13, certo? A subtração desses números, né, outros dois números dá 6. E a soma desses dois números aqui dá 8, ok? Então isso aqui é um desafio só para vocês tentarem aí antes da gente iniciar a aula, tranquilo? Então, ó, como eu falei, vou iniciar aqui uma aula de exercício e eu tinha mandado para vocês um PDF, certo? No início do semestre, com o livro do Toledo, né? De física. E eu vou colocar aqui, a gente vai fazer aqui alguns exercícios que está nesse PDF, ok? Eu até disponibilizei para vocês lá na plataforma também, beleza? Para quem fez, um joinha, para quem não fez, não entendeu, eu vou explicar aqui, beleza? Só para relembrar, né, que a gente viu sobre impulso, né? Eu defini como sendo o impulso, né? O impulso é a força média, né, vezes a variação do tempo, beleza? A gente pode encontrar o impulso assim, beleza? Mostrei também, né, que o impulso, ele pode ser, né, a integral de um t0 até um ti da f de t dt, ok? Então eu mostrei isso para vocês também, tranquilo? Depois eu passei sobre momento, certo? Momento linear, né? Definimos o momento linear, né, de uma partícula da seguinte forma, né? A massa vezes a velocidade dessa partícula, beleza? E nós também chegamos, né? Também mostrei o teorema do impulso, né? A relação. Mostrei o seguinte, né? Que o impulso é justamente essa variação de P, ok? Então, mostrei isso para vocês também, tranquilo? Então a gente vai aplicar, né, alguma dessas relações aqui, tranquilo? Então, nos exercícios, né, considerando o primeiro aí, ó, o primeiro exercício, ele tá na página 322 do PDF que eu disponibilizei para vocês, ok? Então, a página é 322, ok? O exercício é o 380, 381 e 382, ok? Nós vamos fazer esses três. O 381, né? 380 na verdade, né? 380. Diz assim, ó. Uma força age sobre um corpo durante 10 minutos, ok? Então você tem uma força, aqui eu tenho um corpo, uma partícula qualquer, certo? E tá falando ainda, ó, que esse corpo, né, está numa direção vertical, ok? Então, uma direção vertical. Então, eu tenho aqui um corpo de massa M, ok? Massa M1, certo? E tem uma força aplicada sobre ele, certo? Com um tempo de 2 segundos, ok? Na vertical para cima, ok? Então, tá aqui. Minha força e o tempo, 2 segundos, ok? Orientada de baixo para cima, né? Com intensidade de 20 newtons. Então a força aplicada, ó, certo? De 20 newtons. Tranquilo? Então essa é simples também, né? Dê as características, né, da direção, o sentido e a intensidade do impulso dessa força, ok? Então, ó, para a gente calcular o impulso, né? Então o impulso é justamente, né, a força média vezes a variação do tempo, certo? O que está acontecendo, ó? Você tem aqui uma partícula de massa m, certo? E pelo problema a gente tem, né? Ela está sofrendo uma força na vertical, no sentido vertical, de baixo para cima. Tranquilo? Então como que seria o impulso, né? Então basta aplicar, né? Então J é a força que é 20 vezes a variação do tempo que é 2. Então isso aqui dá 40 newtons, né? Segundos, ok? Então a gente tem o impulso. Tranquilo? Então basta aplicar isso.
Pra gente saber, né, as características, ou seja, a direção e o sentido, a direção e o sentido tá sendo a mesma da força, tá vendo? Do impulso. Ou seja, a gente não tá variando, certo? A nossa direção. Então a direção, ó, a direção vai ser vertical, né? Então vertical, ok? E o nosso sentido, o mesmo da força, de baixo para cima, ok? Então, o sentido do mesmo jeito, né? Pode colocar aqui o mesmo da força, se você quiser. Ó. O mesmo da força. Ok? Então esse aqui é um problema mais simples, tranquilo? Então se você tem aqui, né, uma partícula, né, uma força que age sobre essa partícula, certo? E o sentido, né, a direção e o sentido é justamente na vertical, de baixo para cima, certo? Então, basta você aplicar, força impulso é força vezes a variação do tempo, tranquilo? Então esse aqui é um exemplo, um exercício mais simples, beleza? Eu vou para o segundo agora. O meu segundo, então, esse aqui é mais simples, né? Então o meu segundo, né, que é o 381, o que está falando, né? Você tem aqui uma partícula de massa de 0,6 kg, então você tem aqui, né, uma massa de 0,6 kg, beleza? Mais uma vez, eu vou tentar colocar esse exercício para vocês, certo? Eu coloquei ele na tela, se eu não conseguir, eu pelo menos digito e coloco para vocês, tranquilo? Eu tenho essa partícula de massa de 0,6 kg, está em queda livre, ok? Então, se está em queda livre, ó, eu tenho aqui, então eu já tenho o meu sentido, certo? E a minha direção, tranquilo? Está em queda livre, dê as características do impulso, né, do peso da partícula durante os 3 segundos de movimento. Então a gente tem, ó, então o tempo, nosso tempo é justamente 3 segundos, beleza? E é claro, você está em queda livre, né, a nossa aceleração, certo? É a aceleração g, e aqui está pedindo para utilizar g, né, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, como que a gente vai encontrar o impulso, né? Então, o impulso é justamente a força vezes a variação do tempo. Que força é essa que está sendo aplicada? Ó? É justamente a força-peso, beleza? Ou seja, na vertical, de cima para baixo. Então, nós já temos aí as características do impulso, beleza? Então, ó, nossa força é justamente a força-peso vezes a variação do tempo. Tranquilo? Então eu tenho que a força-peso é justamente a massa vezes a gravidade vezes a variação do tempo. Aqui vai dar, né, a massa que é 0,6 vezes 10 vezes a minha variação do tempo, ok? Que é 3. Então meu impulso vai ser, né, aqui dá 6 vezes 3 é 18. Então J é igual a 18 newtons segundos. Beleza? Então o meu impulso, né, para essa partícula aqui seria 18 newtons, beleza? Então basta aplicar isso, ok? E a direção e o sentido é a mesma da força sendo aplicada, ok? Que é o mesmo sentido da aceleração gravitacional, ou seja, vertical, certo? De cima para baixo, tranquilo? Então esse exemplo aqui, ele é mais simples, beleza? Agora nós vamos para outro aqui, ó, que é o 382, né? Então, 382. O que fala esse 382? Ó? A gente tem uma partícula que descreve essa trajetória aqui. Ó. Aqui. 2, 4 e 6. Aqui é a nossa força e aqui o tempo. Tranquilo? Então, menos 15 e aqui é 30. Tranquilo? A gente tem, ó, uma partícula se movimenta sobre a ação de uma força, né, de direção constante, cujo valor algébrico varia com o tempo, de acordo com o gráfico. Então, de acordo com esse gráfico aqui, nós vamos determinar, ó, a letra A, certo? É o módulo do impulso, né, da força nos instantes, né, de intervalo de 0 a 4 e de 0 a 6. Beleza? Então, nós vamos calcular esse impulso de 0 a 4 e de 0 a 6. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu falei para vocês aquele dia que impulso, certo? O impulso, se a gente tiver, né, uma função,
poderia ser calculado através da área abaixo da curva, ok? Então a gente pode calcular essa área aqui, certo? E essa outra área aqui, ó. Então o que a gente vai ter, né? Para a gente calcular essa área aqui, é a área de um triângulo. Aqui também é a área do triângulo, certo? Falei aquele dia para vocês, ó, que o impulso poderia ser, né? A área, certo? Abaixo da curva, certo? Então, abaixo da curva, ok? Por isso que eu passei para vocês aquele dia, né? Que o impulso pode ser representado, né? Integral T0 até T1 da f de t dt, tranquilo? Então a gente pode calcular desse jeito. Eu não vou não vou calcular integral, certo? Só para não complicar mais para vocês, mas se vocês quiserem também eu posso calcular usando integral. Vai dar o mesmo valor, ok? A gente só encontraria essa função aqui, certo? Que descreve essa força, beleza? E a gente calcularia a área abaixo dessa curva. Depois a gente calcularia a área abaixo dessa curva, né? Como a gente tem lá, pelas propriedades de integrais, né? Como a curva está abaixo do eixo x, então para a gente calcular essa integral seria menos, né, a área dessa curva aqui, tranquilo? Então, se a gente fosse calcular essa área aqui, se fosse fazer por integral, ok? Poderia colocar J1 aqui e J2. Então, se você for calcular, né, J1, você poderia integrar, né, de 0 a 4, certo? Dessa função aqui, ó, da f de t dt, ok? Eu já até tinha feito aqui, encontrei menos 7,5, né? T mais 30, ok? Como a minha função que descreve a minha força, beleza? Só que eu não vou fazer por integral, beleza? Só para deixar claro. E, né, J2 seria, né? Como a região está abaixo do eixo x, né? Então eu teria que fazer menos a integral, né? De 4 até 6 da minha f de t dt, beleza? Então essa aqui seria a integral se eu fosse resolver por integração, tranquilo? Então, beleza? Então vamos apenas aplicar, certo? A área desse triângulo e a área desse triângulo. Só que a gente tem que olhar o seguinte, ó. O valor algébrico da minha força, certo? Só para você olhar, o valor algébrico da minha força no gráfico, beleza? Indica que a força apresenta sentido oposto, né? Apresenta sentido oposto ao inicial, tranquilo? Então, ó, se você tem uma força negativa, né? Então, o que que isso significa? Você tem aqui um bloco e uma força aqui F, certo? Uma força menos F, então se você considerar aqui F1, então aqui no sentido contrário, ó, eu teria uma força menos F2, por exemplo, ok? Então, ó, a força sendo negativa só me diz o quê? Que o sentido é oposto, tranquilo? Então, a gente vai ter, ó. Então, ó, como aqui a minha força está sendo negativa, menos 15, então significa que eu estou com uma partícula, ou seja, ó, a minha função está descrevendo uma partícula que você está tendo, né? Um impulso. Só que o que acontece? Quando a minha força diminui até um certo ponto, depois desse ponto, a minha força passa a ser negativa. O que significa isso, né? É como se tivesse uma outra força vindo de lá para cá com o sentido contrário, né? Então, até aqui é como se a minha força, né, já fosse zero, beleza? E depois ela começa a voltar, né, digamos assim, né? Então, só para vocês compreenderem. Então, a força sendo negativa, só o sentido da força que muda, beleza? Então, nós vamos aplicar, ó, a área dessa curva, ou seja, J1, ok? É o que, né? Área do triângulo, né? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, beleza? Então, nós vamos aplicar. A nossa base é 4, esse pedaço vale 4 e essa altura vale 30. Vezes 30 sobre 2. Isso aqui dá 60, ok? Impulso é newtons segundos. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa área 1, né? Ou seja, o nosso primeiro impulso. E o J2, ó, o impulso 2, seria o quê, ó? Lembra que eu falei, ó? A gente tem uma força negativa, tá vendo? Se a gente tem uma força negativa, né? Então, o sentido está contrário, ok? Então, nós vamos fazer, ó, a base, que é 2, vezes a nossa altura, que é menos 15 aqui, ó. Tô colocando a altura menos 15, só que essa altura nossa é a nossa força sendo aplicada, tranquilo? Só para deixar claro. Então, ó, seria, né, nossa base, que é 2, vezes, né, o menos 15, dividido por 2, beleza? Isso aqui dá menos 15, tranquilo? Menos 15 newtons segundos. Lembrando, mais uma vez, o impulso sendo negativo, ó, beleza? Nossa força agora está com sentido contrário.
Tranquilo? Então, se eu for olhar, né, o impulso total, então nosso impulso total é o quê? É o que você está aplicando até o momento que a força fica zero, ó, quando a força aplicada é zero, e depois ele começa a diminuir mais ainda, ou seja, o impulso está sendo contrário. Então vai ser, né, o J1 mais o J2. Então, o nosso impulso total vai ser, né, 60 menos 15, que dá 45. Então, nosso impulso total dá 45 newtons segundos. Beleza? Então, para essa força que está sendo aplicada nessa partícula. Beleza? Descrever nessa partícula. Tranquilo? Então, né? Ou seja, eu tenho de 0 até 4, beleza? Que era a nossa pergunta. E depois eu vou ter, né? De 4 até 6 dá 15. Então, de 0 a 6, certo? Dá justamente 45 newtons segundos. Tranquilo? Essa aqui foi nossa letra A. Agora, a nossa letra B, ó. Nossa letra B pergunta o seguinte: a intensidade da força constante que produz o módulo, né? E o impulso, certo? Da força no intervalo de 0 a 6. Então, eu vou calcular, né? De 0 até 6, o quê? A minha força, certo? Força que eu vou aplicar. Então, ó, como a gente sabe, né, que o impulso eu posso calcular, né, como sendo a força vezes a variação do tempo, essa variação do tempo aqui, ó, pra mim é de 0 a 6, ok? Então, deixa eu só colocar, né, a variação do tempo, eu tô querendo, ó, de t igual a 0 até, né, t igual a 6, ok? Então, ó, o meu J é igual, né, a força vezes a variação do tempo. Então, isso aqui, né, a variação do tempo é 6, e o meu impulso que eu encontrei foi justamente 45, que é de 0 a 6. Então, ó, 45 é igual a minha força média, né, vezes 6. Então, eu vou ter, passo 6 dividindo, então minha força é justamente 45 sobre 6. Isso aqui dá 7,5. 7,5 newtons. Tranquilo? Então, esse aqui foi um primeiro exercício, certo? Sobre impulso. Tranquilo? Aí eu vou para outros exercícios agora, que a gente vai tratar de momento. Beleza? O que a gente tem agora, ó? Então, a gente vai para o momento, beleza? Então, é claro que essa primeira parte aqui eu vou pegar mais leve, né? Passando um exercício mais simples e depois vou dificultando, tá? Então, aqui agora nós vamos mexer, né? Agora a página é 323, tá? 323. O exercício é 383, 384, 385, ok? Então, o primeiro, ó. Como a gente vai aplicar, né? A gente tem que o momento é a massa vezes a velocidade, ok? E a gente sabe também, ó, como eu coloquei, que o impulso, né, é a minha variação do meu momento, ok? Então, só para deixar isso, beleza? E também, né, o impulso você pode encontrar, né, a força vezes a variação do tempo, ok? Força média, só para deixar você ficar ciente aí, ok? Então vamos lá, ó. Uma partícula de massa de 2 kg apresenta, né? Então, primeiro, ó. Então, uma massa de 2 kg, ok? Num certo instante, uma velocidade horizontal, orientada da esquerda para a direita. Então, você tem aqui uma partícula, certo? Com esse sentido, ó. Com esse sentido, ok? Então, M1, certo? E aqui eu vou colocar M mesmo, que é a mesma massa. Orientando da esquerda para a direita, com o módulo, né? Então, o módulo de V igual a 5 metros por segundo, tranquilo? Determine as características, né, do meu momento linear, tranquilo? Então, basta eu aplicar, ó. Então, P é igual, né? Meu momento é massa vezes velocidade, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Então, P é igual a massa, que é 2 kg, vezes a minha velocidade, certo? Que dá 5, o módulo de V, né? Que eu estou encontrando o módulo, então dá 5 metros por segundo. Ou seja, então isso aqui me dá 10, né, quilogramas metros por segundo, ok? Então esse aqui
é meu momento, ok? Meu momento linear ou minha quantidade de movimento, beleza? Aí a direção e o sentido, né? A minha direção é horizontal, o mesmo sentido da velocidade, beleza? E o meu sentido também, ó, da esquerda para a direita, tranquilo? Então esse é o meu sentido, tranquilo? Então esse aqui é mais simples, como vocês podem ver. Aí agora eu vou para um outro, beleza? O segundo, né? Na página 323. O segundo diz assim, ó. O móvel se desloca na trajetória retilínea, obedecendo uma função horária, ok? Então ele está descrevendo uma função horária desse sentido, ó. Então S de t é igual a 3 mais 4t menos 4t quadrado, ok? Então está descrevendo essa trajetória, beleza? E o móvel tem massa, né, de 4 kg, ok? Um móvel de 4 kg. Aí está pedindo para determinar, né, o módulo da quantidade de movimento, ou seja, o módulo do meu momento linear, né, quando o móvel estiver nos seguintes instantes, ó. Então eu quero encontrar, ó, o módulo de P, que é igual, né, nos seguintes instantes, ó. Quando t for igual a 0, quando t for igual a 0,5, certo? E quando t for igual a 4. Beleza? Então nós vamos fazer, né? Aqui é 4 segundos, 0 segundos, 4 segundos. Beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? O que a gente vai fazer? Para eu encontrar meu momento, eu preciso encontrar a velocidade. Como eu tenho a função horária da velocidade, ó, se você observar, né? Você pode olhar para aquela equação quando você tem, né, movimento retilíneo uniformemente variado. Você lembrar dela, que ela é assim, ó. S de t é igual, né, a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então você pode observar, né, que a sua velocidade inicial, ó, sua velocidade inicial é 4. Ok? Sua posição inicial, 3. Certo? E a sua aceleração, ó, então esse termo aqui, A sobre 2 tem que ser igual a menos 4. Então sua aceleração, seu A tem que ser igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Você vai falar, mas por que dá menos 8, né? Porque, ó, sua aceleração, A sobre 2, tem que ser igual a menos 4. Aqui, ó. Tem que ser igual a menos 4. Passo 2 para lá multiplicando, então A é igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, só para você se situar. Beleza? Então, a gente tem aqui. Beleza? Então, ó. Então, quem vai ser nossa velocidade, né? Então, nossa velocidade, quando t for igual a 0, quando t for 0,5, quando t for 4, né? Você pode aplicar, ó. Você tem, ó, que S de t é igual a 3 mais 4t menos, né? Menos 4t quadrado. Lembra lá quando a gente viu as equaçõezinhas, né? Quando vocês viram a mecânica, né? No mecânico da partícula, vocês viram. Você tem a função posição. Se você derivar a função posição, você encontra a função velocidade. Beleza? Então, se você pegar aqui, ó, essa linha de t, né, que é a derivada, é igual a v de t. Aí nós conseguimos encontrar a velocidade quando t for 0, quando t for 0,5, quando t for 4. Então isso é igual, né? Quando você deriva uma função, né? A gente tem essa função. Então, ó, derivada da constante é 0, derivada de 4t dá 4, derivada de menos 4t dá menos 8t. Ou seja, a nossa v de t é igual a 4 menos 8t. Beleza? Então nós temos essa função velocidade. Beleza? Então, ó, derivei. Então minha velocidade, ó, minha v de t é igual a 4 menos 8t. Beleza? Então nós vamos encontrar a velocidade quando t for 0. Então você substitui, ó. Então v de 0 é igual, né, a 4 menos 8 vezes 0, e isso aqui dá 4. Então a nossa velocidade quando t for 0 dá 4. Então v de 0 é igual a 4. Então, ó, eu vou aplicar para encontrar meu momento, né? Então meu momento é igual, né, a massa vezes a velocidade. Então meu momento, né, quando t for 0, é a massa vale 4. Então 4 vezes 4. E isso aqui dá 16 kg metros por segundo. Ok? Então deixa eu colocar aqui embaixo, né? Só para
facilitar. Então, o meu momento é igual, né? A 16 kg metro por segundo. Então, esse aqui é o meu momento quando o T for zero. Beleza? Agora eu vou para o meu momento, ó. Meu momento quando o T for 0,5. Ok? Então, você vai ver, né? A minha velocidade, né? A minha velocidade V de T é igual, né? A 4 menos 8T. Beleza? Então, o que eu vou fazer, ó? V de 0,5 é igual a 4 menos 8 vezes 0,5. 8 vezes 0,5 dá 4, né? Então, V de 0,5 é igual a 4 menos 4, isso dá 0. Então, V de 0,5 é igual a 0. Tranquilo? Se a velocidade é 0, o que que significa? Significa que meu momento é 0. Então, P é igual, né? M vezes V. Então, P é igual a 4 vezes 0. Então, esse momento aqui, né? Passa a ser 0 kg metro por segundo. Beleza? Então, agora eu vou quando o T for 4, né? Quando o T for 4, você vai fazer, né? Então, V de T é igual a 4 menos 8T. Então, você substitui, né? V de 4. V de 4 é igual a 4 menos, né? 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32, né? Então, V de 4 é igual, né? 4 menos 32, isso aqui dá 28. Ok? Então, isso dá 28. Tranquilo? Então, V de 4 é igual a 28. O que eu vou fazer? Só substituir, né? Então, meu momento é igual a massa vezes a velocidade, né? Vezes a minha velocidade. Só que, né, dá menos 28, né? Então dá menos 28 aqui, né? Sem esquecer, ok? Então dá massa vezes velocidade. A minha velocidade está sendo menos 28, né? Quando T for 4. Então P é igual, né? A massa, que é 4, vezes menos 28, ok? Então, ó, P é igual. 4 vezes menos 28 dá 112. Então isso dá menos 112. Menos 112 quilogramas metros por segundo. Ok? Aí você pergunta, Fábio, por que deu negativo, né? Mas deu negativo porque a minha velocidade está sendo negativa. Tranquilo? Só que o que eu estou querendo, né? Eu estou querendo um módulo, né, da quantidade de movimento nos instantes, né? Então o módulo, então basta você pegar, né? O módulo de P é igual, né? O módulo disso aqui. Então dá 112 quilogramas metros por segundo. Ok? Por quê? Porque está pedindo um módulo. Beleza? Então você tem, ó, o momento quando o T for 0, o momento quando o T for meio e o momento quando o T for 4. Beleza? Aí o próximo exercício está pedindo para analisar isso aqui, ó. Está pedindo para fazer, né? Compare o sentido da quantidade de movimento nos instantes T igual a 0 e T igual a 4. Ok? O que está acontecendo, ó? T igual a 0, né? T igual a 0, você tem 16 kg metros por segundo. E T igual a 4, você tem menos, né? Menos 112 kg metros por segundo. Então, o que que isso significa? Ó? Que até T igual a 0, né? No T igual a 0, no instante T igual a 0, você tem um momento positivo. Ou seja, a sua força aplicada está sendo positiva. E depois, certo? Você tem uma força aplicada, só que o sentido dela está contrário. Então, o que que isso significa? Ó? O menos 112 vai nos dar só o sentido contrário desse movimento. Tranquilo? Só para você representar. Então, ó, só para você representar isso, né? Então, o que que você teria, né? Então, ó, como eu já fiz todo esse aqui, então eu vou apagar só aqui em cima para mostrar para vocês como que seria esse movimento, ok? Essa quantidade de movimento. Que essa aqui já seria uma terceira questão, ok? Então, seria assim, ó. Então, ó, seria a terceira, né? Tá querendo saber, né? O sentido da quantidade de movimento. Então você tem uma partícula aqui, certo? No instante t igual a 0. O que está acontecendo? Ela está tendo esse movimento, ó. Então você tem essa velocidade, ok? E depois, né? É claro que, né? Nosso P aqui deu 16 quilogramas metros por segundo. E depois você tem aqui, ó, no instante t igual a 4, t igual a 4 segundos, né? Vou colocar aqui segundos.
t igual a 4 segundos, o que está acontecendo? Ó? Você está com o sentido contrário. Ó. Ou seja, sua velocidade, você viu que a velocidade deu menos 28, então o sentido da velocidade está negativo, tá vendo? Então, velocidade menos 28 metros por segundo. Aqui a nossa velocidade, né? Deu 4 metros por segundo. Então, até um certo momento, né? Você tem esse movimento, certo? E quando que vai mudar, Farley? Você pergunta, né? A partir do momento quando o t for meio. O movimento está mudando quando o t for meio, tá vendo? Então, quando o t for meio, ó, a partir daqui, ó, t igual a 0,5 segundos, quando o t for meio, que o movimento começa a mudar, ok? Então, ó, o sentido está mudando. Aqui nós encontramos que P deu menos 112, né? Quilogramas metros por segundo. Beleza? Então esse aqui foi alguns exercícios, só para vocês fixarem aí, né? Eu já tinha passado, mas esse aqui foi para vocês fixarem mais. Tranquilo? Então, como eu já deixei lá, no início aqui eu deixei uma charada, ou uma charada não, né? Só um desafio, só para vocês resolverem aí. E aqui foi uma explicação do conteúdo que eu já tinha passado. Beleza? Então, muito obrigado, beleza? Qualquer dúvida, se não entendeu aqui, manda um comentário para mim, beleza? Pode mandar um comentário para mim ou no grupo, certo? Pode mandar lá mesmo no WhatsApp, ou então deixa um comentário aí, tranquilo? Então, brigadão.